Olá a todos, eu sou a Rita Gonçalves, a enfermeira do Despertar, e então hoje vou falar aqui sobre rendição. Então, há uma dificuldade que algumas pessoas têm para se render, para relaxar, principalmente em fases em que tem tudo para que isso possa acontecer. Umas férias, o verão, o fim de semana, isso não acontece. E então há mil e uma razões pelas quais um, podemos não conseguir relaxar. Se estás aqui, e efetivamente é porque tiveste aqui algum interesse também neste assunto. Este também é um vídeo preparatório de um Yoga Nidra, ou seja, se tu sentires necessidade de continuidade, a verdade é que este vídeo faz parte de um Yoga Nidra. A verdade é que eu decidi fazê-lo para quê? Para trazer aqui uma consciência dos bloqueios que nós vamos tendo a este relaxamento, que muitas das vezes começa muito cedo na nossa vida. Então, muitas das vezes, a razão número um, vigilância que fomos de alguma forma aprendendo, ou seja, se nós crescemos num ambiente que é considerado perigoso de alguma maneira, em que nós temos que estar sempre alerta. E não precisa de ser um ambiente violento, ok? Pode ser um ambiente em que pode não haver violência, mas, por exemplo, há sempre crítica, e a crítica aqui também ser uma forma de violência. A verdade é que o nosso sistema nervoso, ele aprende que não é seguro relaxar, não é seguro deixar ao sabor da maré. E então vai, de alguma forma, apreender que tem que estar sempre a fazer alguma coisa. É a chamada, então, vigilância que nós fomos aprendendo ao longo da vida. Eu tenho aqui as notinhas todas, por isso é que eu vou olhando para não me esquecer de nada. Depois, a culpa de não estarmos a fazer, a culpa de não estarmos a produzir de alguma maneira, ou seja, muitas das vezes isto está associado a uma coisa muito simples que é o nosso valor próprio. E quando o valor próprio está associado a um cuidado, à crença, há mesmo esta crença de que o valor próprio está associado a algo que tu fazes, então, se tu não estiveres a fazer nada, sentes esta culpa. E, portanto, esta é uma das razões pelas quais é tão difícil muitas vezes nos sentarmos só no sofá, sem fazer nada. Depois, o medo vazio. E a verdade é que eu digo isto muitas vezes, quem me conhece, não é? As minhas clientes, eu digo isto muitas vezes. Custa muito ficarmos sem fazer nada, porque aquele vazio que de repente aparece na nossa vida mostra-nos muitas coisas. Esse vazio pode trazer emoções já acima da pele, podem trazer, um, podem trazer relacionamentos que já não estão bem. Ou seja, esse vazio é insuportável. Mas atenção, se tu pensas que isto é um movimento consciente, eu não acredito. Eu acho que isto é um movimento puramente inconsciente do nosso corpo, que efetivamente faz isto, ou seja, mantém-nos sempre ocupadas, mantém-nos com muitas solicitações, exatamente porque temos medo deste próprio vazio. Depois, a própria necessidade que nós temos de que vem muito das feridas emocionais da rejeição e do abandono. Eu sei que algumas das pessoas que vão estar a ver este vídeo já trabalharam estas feridas ou já começaram a trabalhar estas feridas, mas se calhar alguém que ainda não ouviu falar disto, a verdade é que há muitas feridas, nomeadamente a ferida da rejeição e do abandono, estão muito ligadas com esta necessidade de hipervigilância pelos outros. Ou seja, antecipar, resolver, cuidar, sermos de alguma forma, se eu parar, se eu deixar de fazer isto, efetivamente quem é que vai fazer ou o que é que isso vai fazer de mim. Claro que isto também está muito ligado
com a outra parte, não é? Do fazer, 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 que eu também já falei aqui. Mas a verdade é que esta sensação de segurança da própria pessoa parte aqui desta parte de estarmos sempre atentos ao outro e de estarmos sempre a fazer algo pelo outro. Depois, hum, a própria desconfiança de que eu tenho que fazer algo para merecer este relaxamento. Ou seja, parece que já tive, de alguma forma, eu vou misturar aqui duas, ou seja, a desconfiança de que não é seguro receber, mas também a identidade construída à volta do esforço, ok? Ou seja, durante muitos anos eu aprendo que só se eu me esforçar é que vou receber, só se eu trabalhar muito é que vou receber muito dinheiro. Só se eu realmente fizer tudo pelos outros é que vou receber amor. E, portanto, tem muito a ver com, ou seja, temos que fazer, tem que haver atribuído aqui um esforço para efetivamente nós recebermos. Pronto. Tem muito a ver também com esta questão da própria identidade. Depois, a associação aqui de controle e segurança. E no fundo é uma das coisas que vamos trabalhar neste Yoga Nidra, está bem? Neste Yoga Nidra de integração, que também está relacionado aqui com este vídeo, ou seja, a associação entre controlo e segurança. Ou seja, que implica o quê? Se eu deixar de controlar, como é que vai ser? De alguma maneira. Ou seja, esta imprevisibilidade, que também está muito ligado com as feridas emocionais, nomeadamente com a ferida emocional da traição. A verdade é que quando eu solto, o que é que pode aqui acontecer? Eu não estou ativa, também, e claro que isto também está ligado com a primeira que eu falei, não é? A vigilância apreendida. Isto tudo, de alguma forma, também está muito ligado com as feridas emocionais. No fundo, nós temos que ir perceber de onde é que isto vem, ok? De se há algo que nós aprendemos a fazer, ou seja, em termos de sobrevivência, se há algo que nós aprendemos a ver, olhem muito para as vossas mães, para os vossos pais, ou se foram educados pelos avós, os vossos avós, como é que eram? Eles permitiam-se parar, eles estavam sempre de avental, ou seja, estava sempre de avental, pronta para ir fazer o arroz, ou fazer mais alguma coisa, ou de repente até saíam da mesa para ir adiantar, ou seja, já tinham tudo e não se permitiam, por exemplo, usufruir de uma refeição e saíam da mesa para ir adiantar outras coisas. Ah, quais são os vossos exemplos? Quais são os vossos modelos? Isso pode explicar o porquê de ser tão difícil para ti relaxar. Depois já há a questão do merecimento. Porquê é que tu achas que não és merecedora? Porquê é que tu sabotas? Porquê é que tu bloqueias sempre isto? Ok? E isto é interessante nós percebermos de onde é que isto vem. Porque muitas vezes, até num yoga nidra super relaxante, numa meditação, numa massagem, quem de vocês não se permite mesmo relaxar? Quem é que está sempre com a mente super hiperativa ou não permite sequer o corpo estar relaxado? Pensa nisso. Este vídeo serve exatamente para vos trazer esta reflexão, para pensarem, para perceberem onde é que se identificam. Se quiseres, podes colocar aqui nos comentários com qual destas partes é que te identificaste mais, até podem ser mais do que uma. Podes eventualmente partilhar este vídeo com outra pessoa se sentires que precisa de o ouvir. E lá está, se queres realmente integrar esta energia da rendição, junta-te a mim e a outras pessoas para fazer este Yoga Nidra. É gravado, é completamente, está gravado e, portanto, recebes e podes fazê-lo quando quiseres. É o Yoga Nidra, efetivamente, uma chamada meditação guiada, entre aspas, está bem? Ou efetivamente uma terapia, como tanta gente diz, em que ativamos o nosso subconsciente para trabalharmos determinados temas, para determinadas emoções. A verdade é que aqui estamos a trabalhar o quê? A rendição.
Portanto, se quiseres, basta entrares em contato comigo para o adquirir. Se não, eu espero que este vídeo tenha sido, um, tenha sido um despertar de consciência para perceberes de onde é que vem a forma como te comportas neste momento. Gratidão por estares aí. Sou a Rita Gonçalves, a enfermeira do despertar, e que possas despertar para uma nova vida. Até já!